aqui, a gente está buscando a nossa evolução espiritual, né? E aí ninguém está aqui por acaso. Nós estamos recebendo hoje a nossa irmã lá do Suave Caminho, a Renata Carvalho, e o tema que ela vai falar hoje é sobre a fé. Fé, a meu ver, não é só acreditar em Deus, né? Fé é entrega. Sabe quando você senta numa mesa de cirurgia, que você entrega a sua vida para o médico? Você fecha os olhos, né? E entrega a sua vida. É assim que tem que ser a nossa fé. A gente tem que entregar para Deus. Deus, Ele pede que a gente haja com autonomia, mas que a gente deixe a nossa vida para que seja feita a vontade dEle, né? Bem, depois da palestra, a gente tem o passe. Depois do passe, a gente tem a cantina, não se esqueçam, guloseimas maravilhosas, e assim a gente ajuda a nossa casa. Eu peço encarecidamente que vocês desliguem os celulares ou coloquem no vibra para não atrapalhar a nossa irmã e para que vocês possam aprender, né? A leitura da página vai ficar com o nosso irmãozinho aqui, o Pedro. A prece inicial fica com a Tânia e a coordenadora do passe vai ser Marli, tá? Bem, que Deus acolha cada um de vocês e que vocês sempre voltem à nossa casa, porque é aqui que tem amor e acolhimento para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Pedro Gabriel, do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Em família. A luta em terra é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhes agregam ao círculo pessoal por meio de laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda ao discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso mestre divino. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga que nos assiste. Agradecer por mais uma quinta-feira podermos estar reunidos para esse estudo que a nossa irmã irá nos trazer e que a gente possa, em nome de Deus, refletir sobre todo o conteúdo que nós vamos estudar e que a gente possa sair daqui muito melhor do que quando nós chegamos.
que a gente possa estar alinhados sempre com a ideia do bem, do amor, da fraternidade. Que Jesus nos ajude a expansão da nossa consciência, para que a gente possa consolidar dentro de nós seus ensinamentos e poder praticá-los em nossas vidas, né, de relação com os nossos irmãos em humanidade. Que Jesus nos ampare, nos dê força, que a gente possa juntos trilhar esse caminho de luz que Jesus nos guia, né? E que nós estejamos sempre, mas sempre com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Eu trouxe a proposição para a nossa reflexão da fé, porque nós estamos em tempos que muitas pessoas, eu vejo, falar que já estão meio que perdendo a fé no nosso futuro, de tantas coisas, né, ruins que temos visto acontecer pelo mundo. E aí eu fiz esse estudo para a gente entender um pouquinho sobre, né, a fé, sobre essa questão, que está dentro de cada um, né? Então a fé, por seu princípio, é a convicção e a crença, né? A confiança e convicção em algo ou alguém, muitas vezes transcendendo a comprovação científica, sendo fundamental para a espiritualidade, a religião e o sentido pessoal da vida. Sem fé a gente não se move. A verdade é essa. Sem fé, muitas vezes a gente não consegue nem levantar da cama de manhã. Porque é ela que nos move. É ela que nos faz estar aqui, buscando algo mais. Mesmo que a gente não entenda muito bem o que é esse algo mais, né? Por definição, né, a natureza da fé, a fé geralmente é entendida como a confiança firme ou a convicção em conceitos. Muita gente tem fé em religiões, em preceitos, em fórmulas, né, de orações, em fórmulas de cultos, né, dependendo do segmento religioso que ela pratique. Mas será que isso se traduz internamente? Né? Porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele combateu muito essas formas de culto, né? Essa forma de dizer que a fé só existe quando tem um rito, né? Para que você prove a sua fé. E isso muitas vezes não se traduz dentro de muitos de nós. A gente participa, a gente está ali frequentando uma comunidade, mas por dentro não nos diz intimamente que a presença de Deus, de fato, está dentro de cada um. Porque, para mim, o que alimenta a fé é a gente ter a certeza da presença de Deus dentro de nós. Então, claro que é todo um processo, né? A gente começa a estudar pela curiosidade, não por entender que Deus está dentro da gente. A gente vai buscar informações
pelas dores, né? Procurando respostas, procurando entendimento. Poucos chegam, por exemplo, na doutrina espírita, porque já entendem que Deus está ali e que Ele supre. E o conhecimento só vai ajudar a gente a se melhorar. A maioria vem para entender os porquês, porque ainda não tem essa certeza de que Deus está ali dentro, né? Ela não se restringe ao contexto religioso, pode se manifestar na fé em si mesmo, na fé na humanidade, na realização dos objetivos da vida. Em termos filosóficos, a fé envolve a aceitação e esperança em algo além do imediato e do tangível. Nós que somos um pouco mais experientes, né? Não vamos dizer mais velho, porque é maldade com a gente, né? Mas nós que somos um pouquinho mais experientes, nós temos uma responsabilidade muito grande com a nova geração, que está crescendo com a velocidade da internet, com a velocidade das propagações das informações, e eles não têm mais esse entendimento de que a fé é saber esperar. A fé é acreditar que tudo tem um tempo para acontecer. E a nossa responsabilidade com essa geração é muito grande, porque é uma geração extremamente ansiosa, é uma geração que não tem mais a paciência de não ver acontecer as coisas no momento exato que eles acham que deve ser. Então, como pais, mães, avós, a gente tem essa responsabilidade, porque é uma geração que está crescendo sem compreender certos valores que a religiosidade traz, que a fé em Deus, a crença em Deus traz. E com isso a gente vê muitos jovens deprimidos, muitos jovens buscando soluções que para eles são imediatas, mas que trazem e acarretam muitas dores para o futuro. E muitos de nós, infelizmente, não está conseguindo lidar e não está conseguindo passar essas coisas para eles. Esses entendimentos, essa visão que nós já compreendemos pela experiência, que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. E que se temos fé, nós temos que esperar, né? No contexto religioso, a fé muitas vezes é descrita como crença em Deus ou em algumas divindades, como em outras religiões se temos santos, né? Se tem imensa devoção, enfim. Ensinamentos sagrados, princípios espirituais. Em muitas tradições, a fé é considerada um elemento essencial para a prática espiritual e a experiência de transcendência, sendo um elo que conecta o humano ao divino. É pela fé que a gente ora. É a fé que nos move a pedir por um ente amado. É a fé que nos move a ter confiança nas palavras que Jesus deixou para a gente, né? Que se nós batermos, a porta se abrirá. O grande problema de muitos de nós ainda, e aí às vezes eu me incluo nisso também, é que, em primeiro lugar, muitos de nós acham que não precisa expor os seus sentimentos para Deus nessa oração, porque Deus sabe tudo que se passa com todos nós. Ele sabe, mas nós precisamos ser sinceros com Ele, né? Porque muitas vezes em casa a gente sofre e aí da porta da casa para fora a gente age completamente diferente, como se nada estivesse acontecendo,
como se ninguém fosse capaz de nos dar a mão e nos consolar. E aí, quando a gente chega em casa novamente, a gente pensa, poxa, mas ninguém reparou que eu estou sofrendo. Né? E a oração, quando a gente faz, a gente tem que ser sincero, a gente tem que saber expor os nossos sentimentos, nos despir, como ela falou, né? Nos colocar nas mãos de Deus. E isso é nos despir. Muitas vezes a gente não pensa que a fé passa por despirmos do nosso orgulho, nos despirmos das nossas vaidades, nos despirmos da nossa falsa humildade. Eu já entendi para mim, que toda vez que eu falava nas minhas orações, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, e não pedia, era um falso orgulho, era uma falsa humildade que encobria o meu orgulho de pedir, me deixava numa posição que, para mim, se eu pedisse, se eu expusesse as minhas dores, eu estava sendo fraca. E às vezes a gente tem isso, às vezes a gente, é o que eu falei, a gente sofre, a gente ora, mas passou, não coloca, não expõe, passou da porta para fora. Deus pode ter uma providência ali fora. Alguém que vai te estender a mão, alguém que vai te doar o ombro para você desabafar, mas a minha falsa humildade, o meu orgulho, fazem com que eu não transpareça ali fora o que eu estou pedindo aqui dentro de mim, o que eu não estou verbalizando nas minhas orações. Né? Então, muitos de nós reclamam que, ai, Deus não está prestando atenção em mim, eu estou precisando tanto, mas será que eu estou aberta a receber? E aí é que entra a fé. A fé é a gente estar aberto a receber o que Deus tem para nos dar. Nos aspectos psicológicos e sociais, a fé oferece conforto emocional, resiliência e esperança, sendo importante em muitos momentos de dificuldade ou incerteza. Socialmente, pode promover coerência e solidariedade dentro das comunidades que compartilham crenças comuns, fortalecendo vínculos e valores coletivos. Gente, se não fosse a fé que a gente tem, embora às vezes a gente vacile na humanidade, a gente não se mobilizaria para ajudar pessoas de outros países, de outros estados, de outras cidades que passam por dificuldades, por enchentes, por terremotos, por uma série de coisas. E quantas vezes a gente se mobiliza, né, separando o que a gente pode para ir lá doar, porque teve a enchente lá no Rio Grande do Sul, porque teve enchente, porque teve seca no Nordeste. Eu me lembro quando eu era criança, o grande problema do país era a seca no Nordeste. E todas as campanhas que eles faziam para a gente enviar donativo, enviar ajuda, enviar água, comida, a gente se mobilizava e fazia, ia na Cruz Vermelha, deixava. E isso é o quê? Isso é alimentar a fé. Não só a nossa que está doando, mas a fé de quem está lá pedindo na necessidade. Porque todos nós somos os instrumentos da providência. E é a providência que supre a fé. É a providência que fortalece a fé de cada um. Né? E eu estou passando e estou esquecendo de passar aqui. Né? Não, passei demais. Reflexão sobre a fé pessoal. Ter fé não significa ausência de dúvidas. Muitos filósofos e teólogos destacam que a fé e questionamento podem coexistir, sendo a dúvida parte natural do crescimento interior. A fé pode ser ativa e transformadora,
orientando decisões, influenciando propriedades e promovendo a ação baseada no que se acredita ser justo, verdadeiro ou significativo. O Espiritismo é isso. O Espiritismo, ele trouxe inúmeras explicações sobre os ensinamentos de Jesus, sobre tudo que ele fez quando esteve aqui na Terra, sobre o apoio que nós temos da espiritualidade, sobre uma série de questões que ele veio nos trazer, como o próprio Jesus disse, a revelação daquilo que agora vocês não entendem, a época dele. E ele nos convida a aprender, a estudar, porque a fé tem que ser raciocinada. Ela falou, a fé é você se entregar e aguardar. Mas a gente tem que entender por quê. Por que devemos nos entregar? O que devemos aguardar? Né? A quem devemos nos entregar? E é o Espiritismo que nos dá essas respostas. É o Espiritismo com a proposta da fé raciocinada que vai nos dar essa direção. Eu estudo, eu aprendo, eu consigo compreender o motivo pelo qual eu acredito, e aí eu posso entender a razão pela qual eu estou crendo. A razão pela qual eu creio numa psicografia que vem com uma mensagem de um parente querido, a razão pela qual eu creio numa prece, numa irradiação, numa cirurgia espiritual, num passe. Ele só funciona se eu souber por que eu estou crendo nele. E se eu entender que se eu não crer, o passista, o médium que está ali promovendo a irradiação, o médium que está ali promovendo a cirurgia espiritual, a fluidoterapia, não vai fazer milagre por mim. Se eu não entendo por que eu preciso crer, o mecanismo que acontece nessas trocas energéticas, nessas trocas magnéticas, não adianta. Eu vou procurar, eu vou fazer, e todo aquele tratamento, toda aquela doação que aquele irmão está fazendo por mim, todo o trabalho que a espiritualidade está fazendo comigo, não vai funcionar. Porque eu não sei por que eu estou crendo naquilo. Por isso é necessário a gente ter entendimento e cada vez mais procurar compreender as lições que o Espiritismo traz, as lições que Jesus trouxe para a gente. É muito importante para que a gente entenda o poder. O poder da fé em Deus. Jesus disse, tendes fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ele mencionou isso num momento em que os seus apóstolos, que ele já tinha ensinado uma série de coisas, estavam tentando tirar obsessores de um rapaz. E eles não conseguiam. E ele salientou, homens de pouca fé, até quando eu vou estar aqui perto de vocês? Né? E a lição foi essa, tenha fé. A fé é um salto que você dá, sabendo por que você está saltando naquele desconhecido, que você crê que vai ser amparado. Você crê que os seus mentores vão estar com você, você crê que o seu anjo guardião vai estar ao seu lado, te intuindo.
Tem gente que fala, mas eu não escuto nada. Mas eu não sinto nada. Né? A pessoa às vezes quer ter fé só se ela sentir um arrepio, escutar alguém falar no ouvido. Mas aí os pensamentos intrusivos que vêm na cabeça da gente, né? Quando a gente vê uma pessoa que às vezes a gente pressente que ela está sofrendo por algum motivo, e você chega para essa pessoa, dá a mão, um aperto de mão, um sorriso, um bom dia caloroso, um abraço, né? Nós estamos sendo amparados o tempo todo, independente do nosso grau de intercâmbio com a espiritualidade. A todo tempo nós somos amparados a promover ao outro o cuidado que o outro está precisando. E às vezes a gente fala assim, não, esses pensamentos malucos, isso é coisa da minha cabeça. Né? E a gente não tem fé o suficiente para acatar as sugestões que os nossos amigos da espiritualidade estão nos dando. Mas nós temos uma facilidade danada de acatar as sugestões que os amiguinhos menos felizes nos dão. Né? E isso é muito fácil a gente fazer, acatar a sugestão que os amiguinhos menos felizes nos dão. Se eu acordo meio, dormi mal, estou meio pensativa com algum problema, aí logo eu acato o pensamento do amiguinho. Olha, é assim mesmo. Fica quietinha aí hoje, não sai da cama não, né? Aproveita, se quiser dar uma choradinha, pode dar, que não tem problema. E com isso a gente vai baixando a nossa vibração. Você está tão triste, aquela ideiazinha. Precisa fazer a oração agora não, né? Você está tão cansado. Vou dormir, amanhã eu faço a oração. Não é que a gente aceita? A gente aceita. Mas os pensamentos que são impulsos, né? Que a gente acha que são impulsos de dar um abraço em alguém, olhar para o irmão e falar, poxa, você está com alguma coisa, está com algum problema, quer conversar, quer desabafar. Isso a gente pensa que é pensamento intrusivo. Isso a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Então, o quanto que nós estamos trabalhando a nossa fé, né? E aí Jesus completa. Por isso eu vos digo que tudo que pedires orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Mas às vezes eu estou orando, esperando uma coisa magnífica, e a ajuda vai vir de um vizinho, de uma pessoa que está ao meu lado, ou a pessoa está orando e eu estou sendo preparada pela espiritualidade para servir como providência na vida da pessoa. Mas isso só vai acontecer se eu tiver fé. A fé que vai me mover a agir. Basta às vezes, Emmanuel fala lá no livro Palavras de Vida Eterna, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Às vezes a gente está tão demovido da fé que nós não conseguimos acreditar que somos capazes de promover algum projeto até o final. Tudo aparentemente é um obstáculo intransponível, mas Deus intervém e abre uma janela. A gente usa isso como ditado popular, né? Deus, se fechou uma porta, Deus abre uma janela. Mas a gente não sabe enxergar quando a janela abre, porque nós estamos tão presos ao problema que a janela abre e a gente passa por ela e nem vê. Né? Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. As obscuridades crescem como sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz.
Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente recuperado. Avoluma-se à prova e lembra a angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação do Mestre, a indicação de Jesus. Tendes fé em Deus. É sempre um convite. Porque quando Jesus esteve aqui, todas as curas que ele promoveu, todas as bênçãos que ele concedeu, ele sempre, primeira lição, o que você quer que eu te faça? Então, voltamos lá atrás. As minhas orações, eu tenho que botar para fora o que eu quero que seja feito comigo. Essa é a primeira lição que ele deu e que a gente não segue. A grande maioria de nós não segue. A segunda lição, ele concedia o que a pessoa pedia e falava: a tua fé te curou. A única pessoa para quem ele não falou isso, que você quer que eu te faça, foi a mulher que sofria de hemorragia. Porque essa, pela fé inabalável que ela teve de que seria curada, ela agiu e foi atrás da sua cura. E ele sentiu, quando ele falou, uma virtude saiu de mim. Quem foi? Fui eu, Senhor. Vai em paz, a tua fé te curou. Então, por esses exemplos, não foi Jesus que escreveu a Bíblia, não foi Jesus que narrou os acontecimentos, eram acontecimentos que eram passados de boca a boca, até virem os responsáveis por colocar esse boca a boca no papel, né? Então, muitos podem dizer, mas muita coisa dessa narrativa pode ter sido deturpada, as próprias traduções podem ter modificado muita coisa, mas a lição não muda. O fundamental da lição está lá para a gente entender. E aí, quando a gente conhece a doutrina que nos fala que tudo nós podemos fazer em relação ao bem do outro, em relação ao nosso bem, manter a nossa vibração elevada, buscar uma cura, crer que uma cirurgia espiritual vai dar certo, tudo isso passa pelo conhecimento e pela fé. Aí a gente vê, realmente, Jesus falou isso. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, tudo será possível, né? A fé no Cristo. Cristo falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Mas a nossa teimosia, eu já não digo mais nem tanto a nossa rebeldia, porque nós deixamos de ser rebeldes a partir do momento que a gente quis estudar e aprender. E aí, uma vez que nós viemos a qualquer casa espírita e ouvimos a primeira palestra, a gente não pode mais dizer que não conhece. A gente não pode mais dizer que não sabe. Eu fiz, mas eu não sabia. Já ouviu? Então sabe.
só vai estudar para se aprofundar, né? Quando ele fala, coloque sobre vós o meu jugo, eu já não digo rebeldia, mas a nossa teimosia aceita o jugo de Jesus sobre nós, né? Perdoa 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa que lhe fizeram, né? Se o seu inimigo lhe bater a face direita, oferece a esquerda, né? A gente já consegue colocar esse jugo sobre nós, fazer aos nossos irmãos apenas aquilo que queremos que façam por nós. Parece fácil, mas a gente já consegue colocar isso em prática 100% do tempo? Infelizmente ainda não. Infelizmente a gente ainda cai, né? Um tropecinho aqui, um tropecinho ali. Mas o que é mais importante disso tudo? Jesus, em momento nenhum, quis que a gente fosse perfeito, de uma hora para outra. A espiritualidade que trabalha com a gente, dentro das casas, que nos orienta nas ruas, né? Nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, eles sabem das nossas fraquezas. Eles sabem que podemos cair, podemos vacilar uma hora ou outra. Mas o que é importante que nós demonstremos? A nossa fé em querer ser melhor. A nossa fé em conseguirmos, aos pouquinhos, ir tirando pequenos vícios, pequenos hábitos, porque os nossos vícios são hábitos. E aí a gente ter a fé de que aos poucos nós vamos nos livrar desses nossos pequenos hábitos, né? Quem tem o hábito de elogiar o irmão que cruza e fecha a gente no trânsito, esse hábito a gente vai eliminando aos pouquinhos. Aí o hábito de elogiar o irmão que passou à frente da gente na fila, né? A gente tem esses hábitos de fazer certos elogios a esses irmãos. Isso tudo são os nossos vícios. E a gente, quando se propõe a modificá-los, quando a gente se propõe a, de pouquinho em pouquinho, se desfazer desses hábitos e criar novos hábitos para colocar no lugar, né? Mostra que a gente tem fé no que Jesus nos ensinou, no que o Evangelho nos ensina todo dia. O Evangelho é um roteiro para que a gente siga no caminho correto. Então, quando a gente tem fé que de fato ele é um roteiro, e quando a gente tem fé que de fato não estamos sós, embora a gente ache que o mundo está à deriva, Jesus está no meio, né? A gente passa a entender que nós temos fé em alguma coisa. E que essa fé é que faz a gente levantar todo dia, pedir por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos desconhecidos, pelos sofredores, né? Pelos irmãos que estão passando dificuldades em várias partes do mundo, pelos irmãos que estão sofrendo com as guerras. E aí, cada vez mais, a gente vai alimentando esse sentimento que é a fé. Todos os sofrimentos, como dores físicas, infortúnios, as misérias, as decepções, a perda de entes queridos, encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que nada espera após a vida presente, ou que simplesmente duvida da vida futura, as aflições passam a ter um peso tal que nenhuma esperança consegue aliviar a amargura
foi o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tem gente que mesmo dentro do Espiritismo ainda desconfia da vida futura, ainda desconfia da existência da espiritualidade, entende, acha coerente, mas como nunca viu, nunca percebeu, nunca sentiu, nunca recebeu uma psicografia de um ente que já partiu, desconfia. Não é que não acredita, só desconfia. Mas, quando a gente para pensar que as leis de Deus são perfeitas e que nelas a gente tem a explicação para os nossos sofrimentos, quando a gente começa a analisar, as dúvidas vão se dissipando, né? Muita gente fala: eu queria entender por que eu estou passando isso nessa vida se eu não fiz nada para merecer. E aí vem o Espiritismo e te explica: não, ó, se você não fez nada nessa vida, tenha fé e resignação, procure a melhor maneira de entender esse sofrimento, porque você ainda tem algo a aprender com ele que em outra vida você não aprendeu, né? Então, eu fico assim, mas isso não é justiça. Se eu aqui sou bom para todo mundo, se eu aqui procuro ajudar todo mundo, se eu não faço nada que possa prejudicar o meu irmão e estou sofrendo assim, isso não é justo. E aí a gente esquece que ter fé é entender que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Nós temos uma noção de tempo e de justiça muito arraigada à nossa vida curtinha aqui na Terra. Né? A gente não consegue mensurar uma justiça de um ser que tem a eternidade como parâmetro, né? Então, eu já ouvi uma vez conversando com pessoas de outras religiões, uma pessoa que era uma católica fervorosa falando: eu não aceito que eu tenho que pagar por uma coisa que outra pessoa fez. Porque quem me diz que fui eu que vivi lá? Né? Mas se entender que a justiça de Deus, ela vem no tempo certo, no tempo que a gente está maduro para aprender a lição, a gente consegue compreender por que tantas pessoas estão sofrendo uma vida que aparentemente não tem motivo para aquele sofrimento. Por que tantas pessoas aprendem a ser felizes, né? Na nossa felicidade relativa aqui para o nosso planeta, aprendem a ser felizes vivendo em lugares paupérrimos, né? Com a família, muitas vezes, sem ter o que comer em casa, e a pessoa te recebe com um sorriso, com um aperto de mão, com um abraço caloroso. Ela não tem nada para te oferecer, mas ela tem o carinho, o sorriso, o abraço. E aí a gente se pergunta: poxa, mas por que essa pessoa está sofrendo desse jeito se ela é assim? É porque a justiça vem no tempo certo que a gente pode aprender a lição. No tempo que a gente está preparado para receber aquele ensinamento. Né? Não adianta eu ensinar um bebê a sentar à mesa corretamente, porque ele não está preparado a usar talheres, porque ele não está preparado. A mesma coisa somos nós. Jesus, quando veio, falou: eu falo a vocês por parábolas, porque vocês ainda não têm condição de compreender tudo o que eu vim ensinar. E assim somos nós. Então, quando a gente tem fé nessa justiça e compreende que o tempo de Deus é infinito,
dores, a gente aprende a perguntar para quê? Não por quê, mas para quê? Para que essa dor veio agora? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi antes? Isso é fé. Isso é fé no ensinamento. É fé no que a vida está te dando de oportunidade de aprendizado. A maioria dos desalentados chega a tentar satisfação nos caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, vão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhe o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo interior. Onde estão os conflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Emmanuel fala isso lá no Pão Nosso, capítulo 130. Onde a gente está nessa caminhada? Eu acabei de perguntar, a gente já conseguiu aceitar o jugo para tornar o nosso fardo mais leve? Né? O que falta para a gente aceitar? O que falta para a gente sentir os nossos fardos mais suaves, mais leves, com a presença do Cristo, com a presença dos mentores, com a presença de Deus dentro de nós? E aí é que está o nosso entendimento, a busca pelo conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Os judeus na época achavam que era através da luta armada que eles seriam libertados. Nós hoje já compreendemos que é através da fé que seremos libertados. Em sentido literal, é certo que a confiança em nossas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. As montanhas que a fé remove são as dificuldades, as resistências, a má vontade, que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são como as montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha para o progresso da humanidade. Gente, a gente está vendo hoje no mundo uma guerra de ego que está tirando a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Né? Por quê? Falta de fé, falta de entendimento. Que a lei de Deus é a mesma para todos, não importa a religião. E que o passo que nós temos que dar para amar o próximo como a nós mesmos é individual, mas que fere o coletivo. Né? E nós temos que orar muito por nós e por todos os outros, para que todos se conscientizem que esses passos têm que ser dados como uma coletividade. Por isso a necessidade que os mentores têm mandado tantas mensagens pedindo a nossa atenção, pedindo as nossas orações, pedindo que a gente mova a nossa fé pelo bem da coletividade. Ah, uma andorinha só não faz verão, mas se uma andorinha aqui fizer uma luzinha,
a outra ali fizer uma luzinha, a outra lá fizer outra luzinha, daqui a pouco isso aí enche a terra de luz, né? A gente não pode esquecer que uma fogueira começa com uma fagulha. Então, vamos botar a nossa luz aí para brilhar, né? Alimentadas pela fé. A fé robusta dá perseverança, energia e recursos que fazem com que se vença os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. A fé vacilante percebe sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, se enfurece e acha que pode substituir a força pela violência, que ao contrário é uma prova de fraqueza, falta de confiança em si mesmo. Não é só a fé em Deus que nós precisamos ter, não é só a fé na espiritualidade que nós precisamos ter, nós precisamos cultivar a fé nas nossas capacidades, nos talentos que recebemos quando viemos para essa vida, né? Porque se não tivermos fé em nós, a nossa caminhada vai parar no meio. Nós vamos só deixar a vida passar, porque não vamos compreender que cada um tem em si a virtude que foi colocada lá para completar aquela evolução naquele período reencarnatório. Cada um de nós tem a capacidade de aprender, de trabalhar, de olhar pelo outro, de cuidar, de amparar. E eu falo no modo geral, os amigos, os estranhos, os vizinhos, os filhos, os companheiros, os pais, as mães, a família, no modo geral, porque não é só aquele grupinho que vive dentro da minha casa que eu preciso me preocupar. Então, se eu não tiver fé em mim, eu vou começar a me sentir sobrecarregada. E eu vou começar a me convencer que eu não tenho capacidade. Porque eu estou fraca. Porque a minha fé não é suficiente para me fortalecer para que eu possa ajudar o outro. Aí é aquela coisa do avião, né? Quando máscaras de oxigênio caírem, coloque primeiro em você, depois você acode o outro. Então a fé é individual. O fortalecimento dela é individual. Cada um tem que dar os seus passos para que isso aconteça. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela proporciona paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de que atingirá o seu objetivo. Então, eu desejo a todos nós que consigamos de fato sair dessa encarnação, né, quando chegar a nossa hora, uma fé fortalecida o suficiente para que a gente possa começar agora a trabalhar pelos outros e quando chegar lá do outro lado a gente tenha condições de continuar esse trabalho, em vez de ficar dando trabalho, né? Porque a gente chega lá dando trabalho, né? A gente chega lá dando trabalho para os mentores, chega lá dando trabalho para os socorristas, chega lá com medo de chegar, porque por falta de fé a gente não tem convicção de que vai encontrar uma coisa melhor do que estamos passando aqui. Então a gente dá trabalho.
Então eu desejo a todos nós que consigamos realmente promover essa fé robusta para que a gente tenha uma boa vida e uma boa vida após a vida, tá bom? Então era isso que eu queria conversar hoje com vocês e eu espero que eu tenha me fazido compreender, tá bom? Coração, né? Vamos então aproveitar esse final de bate-papo aqui, apesar que só eu que falei, mas... E agradecer a Jesus pelo Evangelho, pelos ensinamentos, pelos exemplos que Ele nos deu de como caminhar, de como nos fortalecer, de como procurar